então estamos aqui hoje com a minha convidada especial, a clarinetista Juliana Correia. Eu vou começar, como eu sempre faço, lendo um pouquinho sobre ela. Dei uma resumida aqui no currículo, né? Que o pessoal aqui tem um currículo bem extenso, né? Mas para vocês conhecerem um pouquinho depois, ela vai falar mais sobre o trabalho dela e a história musical dela, com certeza. Então, a Juliana Correia, ela tem bacharelado em clarinete e licenciatura, ou seja, ela é uma performance e ela é uma professora de clarinete. Ela iniciou seus estudos aos 9 anos de idade na Assembleia de Deus, na Igreja Assembleia de Deus, e depois ela seguiu com estudos regulares de clarinete em 2002 no Conservatório da OSPA. Ela participou da Orquestra Jovem da OSP e da Orquestra de Sopro de Campo Bom. Foi uma das vencedoras do concurso Jovens Solistas Fundarte de Montenegro e foi o primeiro clarinete espala da Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul. Ela também participa com frequência como musicista convidada em diversas orquestras, como a OSPA, Orquestra de Câmara do Estado de São Pedro. Atualmente é clarinetista na Orquestra Sinfônica de Gramado e de Novo Hamburgo. Muito bem-vinda, Juliana. E eu vou começar com Obrigada. uma perguntinha clássica aqui. Por que a Uhum. música? Por que o clarinete? Bom, essa é uma pergunta que não é que seja difícil de responder, mas quando eu penso assim, em como que eu escolhi, né, ser clarinetista, como que eu escolhi ser uma profissional, né, da arte, eu lembro muito desse início, assim, né? Eu tive contato com a música muito cedo, né? Eu comecei a fazer aula mesmo, né, com 9 anos na Assembleia de Deus, né, de teoria, de percepção musical. Mas antes disso, quando eu era criança, bem criancinha, uns 5, 6 anos, eu já via a minha mãe e o meu irmão tocando, né? Os dois tocavam nos cultos e faziam aulas na igreja, então eu estava sempre meio perto, assim, disso, né? E criancinha, assim, né? Eu gostava de cantar também nos cultos. E então, na verdade, foi uma coisa muito natural para mim, assim, né? Quando eu comecei a fazer aula lá na igreja, aí eu tive um professor, né? Um dos maestros lá, né? Na banda da igreja, ali no Distrito Bom Jesus da Assembleia de Deus, aqui perto de casa. E foi o Marco Lopes, que ele é músico da Banda Municipal de Porto Alegre. E ele me incentivou, eu era criança, né? Tinha 12 anos, assim, me incentivou, vai lá, Sim. faz a prova da escola da OSP e tal, vai lá, não sei o que e tal. E eu fui, assim, né? Meio despretensiosamente, assim, né? Mas fui e acabei me encantando, assim, né? Eu me lembro muito, assim, disso, né? De como esse empurrãozinho, assim, né? Tanto do Marco quanto do outro maestro lá da Assembleia, que era o Miguel Rodrigues, dos dois, assim, tocavam e trabalhavam profissionalmente com música. Então, eles me incentivaram a ir lá, né? E eu Sim. era criança, né? Então, foi uma coisa que, na verdade, não sei bem se eu escolhi, né? Eu acho Sim. que, mais assim, a música é meio engraçado falar isso, mas eu acho que a música meio que escolheu, assim, né? A música te Porque picou, como se diz, né? é, Te picou. exatamente, exatamente. Então, foi uma coisa de paixão à primeira vista, assim, é até engraçado, porque eu me lembro que quando eu era criança, antes de entrar na escola da OSP, eu dizia que eu queria ser arquiteta. E aí Uau! eu acabei casando com um arquiteto, né? Olha só. Mas enfim, acabei me encantando, assim, entrei no conservatório da escola da OSPA, eu tinha 12 anos, né? E de Sim, lá, né, não saí mais, assim, não saí mais e fui realmente me profissionalizar, né? que legal. E a escola da OSF era uma escola muito forte, né? Ainda é, É, né? Mas eu me lembro dessa época de 2000, 2002, era uma referência muito forte. Bom, exatamente. você tem um bacharelado, né, que performa e uma licenciatura que forma professor. Como é que essas duas formações elas dialogam assim no teu cotidiano, na tua vida musical, enfim? É, eu tomei a decisão, né, de fazer licenciatura
mais ou menos, eu estava no final da minha graduação, né, no bacharelado, lá por 2009, mais ou menos. E eu fui bolsista de um projeto que tinha na URGS, né? Que era a licenciatura em música à distância. Era um projeto muito legal, muito interessante, que infelizmente terminou, mas era muito bom. Que era uma graduação para professores que já atuavam assim nas escolas públicas do Brasil todo, né? Como ele era à distância, então tinha gente de tudo quanto era lugar do Brasil, assim. E eu trabalhei como bolsista nesse curso, né? Eu ajudava assim numa parte mais organizacional, né? E também ajudava nas aulas de teoria e percepção musical. E foi Sim. lá que eu me encantei assim também por essa parte da educação, né? Comecei a ver um outro mundo assim e como, na verdade, as duas coisas andam muito juntas, né? A parte da performance, ela anda muito junto com a educação, né? Sim. É difícil tu ser um músico instrumentista e não olhar assim, né, para essa parte da educação, para a formação de músicos, né? E também para a questão de formação de outros de instrumentistas, nem que não vão ser não vão ser músicos de orquestra, não vão ser solistas, assim, né? Sim. Mas foi lá, né, nessa experiência que eu tive como bolsista desse Sim. curso de licenciatura em música à distância, que eu vi, assim, uma outra possibilidade. Aí, quando eu terminei o bacharelado, eu já emendei, né, na licenciatura. Então, foi uma experiência muito legal, assim. Eu não cheguei a trabalhar em sala de aula ainda, né? Mas do currículo, assim, né? De Uhum. música nas escolas. Mas eu trabalhei, né? Como professora de teoria e percepção, como professora de clarinete. E é muito legal, assim, trabalhar isso. É muito legal porque as duas coisas andam juntas, né? Sim. Essa performance, assim, a gente constrói muito olhando para esse lado da educação, né? Então, para mim, as duas coisas andam sempre juntas, né? Sim. Até porque a gente vê, às vezes, um músico bem virtuoso, uma pessoa muito talentosa, mas às vezes na hora de ensinar não consegue passar, né? Não tem aquele É, jeito de passar para o aluno. Então é muito importante isso, né? Até para transmitir realmente, né? com Da certeza, forma com correta o certeza. conhecimento. E esse curso que era EAD na época, eu acho que ele tinha muito a ver, se eu me recordo, com aquela ideia de retomar a música nas escolas, né? Uma certa Sim, obrigatoriedade do ensino musical. O que tu exatamente. acha disso, Ju? Que diferença faria hoje se todas as escolas oferecessem ensino musical no seu currículo? Olha, para mim, eu honestamente acho muito importante mesmo, né? Às vezes a gente olha assim para música só para a questão da performance, né? Mas a questão da formação, assim, do ser humano, né? Principalmente quando a gente fala de crianças, por exemplo, é fato, assim, científico, né? Do quanto a música faz bem, do quanto aprender um instrumento faz bem, né? Para, enfim, para a criança conseguir pensar melhor, se organizar melhor, né? Ajuda até às vezes na questão de conseguir ser mais organizado, de conseguir se concentrar mais, né? E não só para as crianças, né? Eu tenho alguns alunos assim de clarinete, né? Todos que tocam clarinete por hobby, assim, por gostar do instrumento, por querer Sim. fazer uma atividade, e é muito legal, assim, ver eles falando de como isso ajuda eles, assim, em várias tarefas do dia a dia, e como isso... Eu tive um aluno, durante bastante tempo, um aluno que faz economia, né, faz faculdade de economia, e era muito legal, assim, ele contando o quanto fazer música, o quanto tocar um instrumento ajudava ele a se concentrar melhor, ajudava ele né, enfim, fazia bem para o cérebro dele, fazia Sim. bem para a vida dele. Sim. Então, eu vejo, assim, o ensino da música como algo muito, muito, muito importante, assim. Seria algo que acrescentaria muito, né, no currículo escolar, assim, uma atividade musical, né? Enfim, por várias comprovações, né? É fato, assim, né?
Do quanto isso ajuda e do quanto isso constrói a pessoa como ser humano, né? Como um ser que pensa e que consegue, enfim, fazer todas as outras coisas muito melhor, né? Legal. Eu vou fazer uma pergunta agora para a professora Juliana, tá? Assim, ó, um aluno, por exemplo, que tem 7, 8, 9, 10 anos de idade, ele está desenvolvendo no seu instrumento e ele tem a vida escolar dele. Quais são os efeitos que tu observa, assim, os efeitos colaterais da música, do aprendizado musical na escola, na vida escolar? Olha o Ariel Policarpo entrando aí. Tudo bem, Olá. Ariel? Bem-vindo. Olha, eu não tive essa experiência de um aluno tão novinho, né? Aham. Tive a experiência de um aluno de 12 anos, que estuda numa escola bem puxada, assim, né? Que é o colégio militar. Uau. E era muito legal, assim, ele já tinha uma carga de aulas, de trabalho, assim, né? De trabalho mesmo, né? Na escola muito puxada. E era muito legal, assim, porque, claro, eu tinha que ter um cuidado muito maior para que a música não fosse mais uma obrigação, mais um peso para ele, né? Então, era todo um trabalho, assim, de que aquilo fosse realmente algo bom, né? Algo que sim tinha algumas obrigações ali, né, para que ele pudesse crescer no instrumento, né? Mas também para que fosse uma coisa leve, né? Para que realmente ajudasse ele nas outras partes. Então, eu fazia muito associações, assim, né? Principalmente com matemática, para ensinar, por exemplo, algumas questões da teoria para ele, de como ler algumas coisas na partitura. Eu fazia muitas conexões, assim, com matemática, né? E era muito legal, porque fazia muito sentido para ele. Como é uma coisa muito viva, assim, no dia a dia dele, acabava Sim, fazendo muito sentido. E ajudava também ele a entender melhor a matemática mesmo, né? sim. Perfeito, maravilha. Olha só, eu vi aqui que tu foi uma das vencedoras do concurso Jovens Solistas Fundarte Montenegro. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse prêmio e também o que tu observa, assim, a importância desses prêmios para jovens solistas que estão, né, nos primeiros passos na carreira, vencer um concurso, qual a importância, qual é o peso na vida de um estudante? É muito importante, né? Eu me lembro que nessa época eu estava no penúltimo ano, né, do meu curso de bacharelado. E o curso de bacharelado em música, né, do clarinete, posso falar mais, né? Mas ele é muito focado, assim, em solista, né? Até é uma Sim. discussão que se tem muito hoje em dia, né, do currículo mesmo da universidade, né? Porque a Quantos gente anos sabe tu que ser tinha ali? solista. Ali eu me formei com 21 anos, eu tinha entre 19 e 20, mais ou menos. Eu tinha 20 anos quando eu ganhei o concurso. Então, eu era bem novinha, né? Foi uma primeira experiência, assim, muito forte. Eu me lembro que foi mais ou menos na mesma época que eu comecei a tocar em orquestras sinfônicas também, comecei a fazer caixinha em orquestras sinfônicas. Então, foi uma experiência que me abriu muitas portas, né? E que também foi muito importante assim para mim me ver como instrumentista mesmo, né, no palco, solando à frente de uma orquestra, numa orquestra de cordas, né, a orquestra SESC Fundarte é uma orquestra de cordas. Foi muito legal, eu tive a oportunidade de fazer dois concertos com o maestro Antônio Cunha, que era um ex-maestro da Sim, Orquestra de foi Câmara do meu Teatro São Pedro, professor. então um maestro muito experiente, né? E foi uma experiência muito legal, né? E é muito importante, né? Esse tipo de premiação, esse tipo de incentivo, né? Principalmente para quem está começando, assim, né? Porque te ajuda, né? Te anima, assim, a realmente ver, né? Aquilo como É algo possível, estamos no profissional. caminho certo, é possível. Né? Exatamente isso. Foi realmente esse impacto que me trouxe, né? Até por todas as questões profissionais que me abriu de oportunidade, né? Perfeito. Olha só, tu fostes primeiro clarinete e espala da Orquestra Municipal de Sopro de Caxias do Sul. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa experiência e sobre a responsabilidade de ser espala de uma orquestra, né? Bom, a Orquestra de Caxias foi um tempo muito, muito, muito importante na minha vida, né? Eu fiquei lá 10 anos,
de 2007 a 2017, né? Foi Muito bastante tempo tempo, na né? estrada, hein, Ju? Exatamente, muito tempo na estrada, muito tempo mesmo, muitas horas de estrada, né? Foi o meu primeiro emprego, né? Foi o meu primeiro trabalho Sim. como musicista, né? Primeiro trabalho fixo, assim, né? Já tinha feito algumas outras coisas, mas foi meu primeiro trabalho profissional fixo, né? Então foi muito, muito importante para mim. Eu me lembro que quando eu entrei lá na Orquestra de Caxias, era uma orquestra grande, era uma orquestra que tinha todos os meus colegas de clarinete, né? Os meus colegas, assim, que eu via que estavam mais avançados que eu, que tocavam mais tempo, né? Que tocavam super bem, assim, que tocam muito bem, né? Estavam lá. Então, foi para mim, assim, entrar lá foi algo tipo, nossa, agora eu sou profissional, né? E eu fiquei lá 10 anos e os últimos 5 anos eu fiquei como primeiro clarinete Spala lá. Eu entrei lá como terceiro clarinete, né? E aos poucos fui indo, né? E cheguei à posição de Spala lá. E foi um Sim. desafio bem grande mesmo, né? Porque eu era uma das mais jovens do naipe, né? E era a única mulher do naipe também. Então foi um desafio grande. Foi um desafio grande, foi um desafio grande ser Spala lá na orquestra. Mas foi muito legal porque eu pude desenvolver assim muitas habilidades, né, Sim. que são muito importantes para mim como musicista, né? Principalmente essa função assim de palco, sabe? Sim. De exposição, né? Ser primeiro clarinete, ser espala de uma orquestra, tu é responsável por muitas coisas, né? E na questão musical, tu é responsável por todos os solos que tem para os clarinetes. E clarinete em orquestras de sopro, né? Só para explicar um pouquinho, o clarinete ele é meio que o violino, né? Sim. Seria assim, mais ou menos. Então, tem muita coisa para tocar, muitas coisas que são difíceis de tocar, né? Tocar numa orquestra de sopros às vezes é mais difícil do que tocar numa orquestra sinfônica. Então, foi um desafio imenso, assim, né? Eu me lembro que o meu último ano lá foi um ano de muitos desafios. A gente teve uma troca de maestro lá no final e teve alguns desafios, assim, no final, assim, e né? Mas foi também muito bom, assim, mais habilidades, assim, como instrumentista, né? Sim. Passou uma Ah, moto aqui a mil. Mas, enfim, eu queria pegar o gancho que tu falou ali, que ser mulher, né, no naipe que só tinha homens. A gente sabe, né, que nesse meio de orquestra e até de instrumentistas mesmo, prevalecem, né, em maior número o sexo masculino. Infelizmente ainda é assim. Eu me lembro que quando eu fazia URGS, eu acho que 30% de mulheres, 70% de homens, era mais ou menos assim na minha época. E na orquestra a gente vê muito mais homens. Você olhar assim, tu já vê, bate sim. o olho e tu já vê. E como é que tu vê isso, Ju? Por que que tu acha que existe uma procura menor de mulheres, né? No sentido de se profissionalizar, de tocar numa orquestra, de estudar um instrumento. Eu acho que em todos os setores, né? A gente vê um número bem melhor de mulheres. A que se deve isso, na tua opinião? Bom, esses dias eu participei, né, de um evento muito legal, né, de um encontro feminino de clarinetistas, né, que teve essa segunda edição esse ano, foi online. E a gente estava, enfim, assim, conversando sobre várias coisas e conversando, né, pelo WhatsApp ali com clarinetistas de todo o Brasil, assim. E a gente sempre se faz essa pergunta, assim, teve vários e vários questionamentos em função, né, do nosso instrumento, né, de por que que tem tanto poucas mulheres, por que que quando a gente vai em festivais a gente vê só professores homens, né? Eu nunca fiz aula com uma clarinetista mulher em festivais, né? Isso é uma coisa muito, né, muito louca, assim, quando a gente para pensar. E nesse evento, né, as meninas fizeram uma homenagem muito legal para uma das pessoas que é minha referência, assim, né, que faleceu ano passado, que é a Beatriz, que era clarinista da OSPA, que foi uma pioneira no Brasil, né? E a gente teve uma mesa redonda com mulheres de orquestras do Brasil todo,
E nós éramos poucas. Nós éramos poucas. No Brasil todo, assim, a gente vê poucas mulheres no nosso instrumento, né, no clarinete, tocando, né? E no geral a gente vê poucas mulheres tocando, né? E isso é uma coisa que é. A gente tenta, assim, né, pensar a respeito de por que que isso acontece, mas eu penso muito na questão da referência, né? Penso o quanto é importante a gente se enxergar num lugar e poder pensar que pode chegar lá, né? Eu me lembro que como isso impactou a minha vida vendo a Beatriz tocando na OSPA, né? Vendo a Beatriz tocando lá na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. E o quanto isso gerou no meu coração uma, nossa, eu posso chegar lá, né? Quando a gente se vê, é mais fácil da gente pensar nisso, assim. Então, infelizmente é um problema que existe, né? É uma discussão longa, uma discussão muito profunda, é uma discussão que às vezes vai ter respostas difíceis, né, de se constatar, assim, né? Infelizmente. Tem sim uma questão de resistência, né, de preconceito ainda com mulheres. Como eu falei, assim, nesse evento com as meninas, eu, graças a Deus, nunca sofri isso nas orquestras, né? Nunca sofri de uma maneira ruim, de ser menosprezada por ser mulher ou algo assim, né? Nunca nada tão explícito, mas a gente sente que tem uma, né? Uma Sim, dificuldade, assim, né? sim. A gente sente uma questão difícil, assim. Então, o que eu tenho pensado muito, assim, é em servir de referência, né? Em servir de referência para outras meninas, para que elas possam um dia estar tocando do meu lado, ou um dia estar Trilhar o mesmo caminho. entrando, né? Trilhando o mesmo caminho. Assim, eu fico feliz porque já tem algumas outras mulheres aqui, né? Se levantando aqui no Rio Grande do Sul. Nós somos muito poucas mesmo. Né? Então, é um trabalho muito árduo, assim, né? Para que a gente consiga porque tem mulheres excelentes, assim, né? Nesse evento que teve, né? E tá tudo registrado lá no YouTube, assim, várias coisas registradas. Tem clarinetistas maravilhosas, assim, sabe? Maravilhosas, assim, que podiam estar dando aula em festivais, podiam estar tocando em diversos lugares, mas que não existe a abertura, né? E esses dias aconteceu até uma coisa muito engraçada, assim, que nunca ninguém tinha feito isso comigo. Mas eu fui tocar num lugar e aí eu fui perguntar, assim, pro responsável, né? Sou só eu de mulher, né? Porque eu sempre pergunto, assim, e sempre vejo pra gente combinar a roupa, né? E tal, sempre tem um padrão pros homens. E como a Uhum. gente tem mais liberdade, ser vestido, ser calça, eu sempre combino com as outras mulheres que vão estar tocando junto comigo. E Sim. aí eu perguntei pra ele, assim, você só eu e tal? E ele olhou assim pra mim e disse, Bato, me desculpa, eu só percebi isso ontem. Eu só percebi isso ontem repassando a lista de músicos que tu era a única mulher que ia tocar. Tu me desculpa, da próxima vez eu vou cuidar mais disso. E, tipo, eu não fui falar com ele reclamando, eu fui falar só Sim, sim. perguntando, né, Uhum. pra combinar a roupa, assim, né? E eu Sim, fiquei impactada com aquilo, assim, porque nunca ninguém me pediu desculpa por eu ser a única mulher do lugar, né? Eu sim. achei aquilo legal, né? Achei uma iniciativa e algo bom, assim, né? Porque notou, né, aquela falta. E imagina, entre 20 e tantos músicos, eu era a única mulher, né? Então, isso realmente é algo que precisa ser mudado, né? E eu acho que a gente vai mudando isso, mostrando que nós também tocamos bem, que nós também temos condições de fazer um ótimo trabalho, né? E temos, né? Tem Sim. diversas profissionais maravilhosas por aí, né? É, e dando referências, né? Sendo referência. Exatamente. Até eu vou te fazer uma outra pergunta, bem nessa área. Muito mais difícil ainda é ver mas eu acho raro isso, é ver uma maestrina frente a uma orquestra. É, É é bem raro mais raro isso, ainda. né? É Bem raro mais raro isso. ainda. E eu te pergunto, por que que tu acha que acontece dessa forma? Porque os cursos de regência têm mulheres. Por que que essas mulheres não estão frente à orquestra? Bom, eu acho que da mesma forma, né, que é para os instrumentos, assim, para maestrina ainda é pior ainda, né? Porque Talvez já é porque um tem ambiente. aquela questão de liderança também, de liderar um grupo, Exatamente, e tem exatamente. aquela coisa, não, tem que ser um homem que é mais firme, um pulso E mais firme. Eu acho que tem muito é, disso, né?
já é difícil a gente ver mulheres espalhando orquestras, né? Já é Sim, bem difícil. Foi uma das coisas que foi um absurdo de um desafio para mim quando eu fui lá em Caxias. E eu vi, assim, que às vezes não era nem uma intenção ruim dos meus colegas, não era nem uma, sabe? Mas, tá na infelizmente, cultura, tá na cultura. exatamente, faz parte, parece que faz parte, assim, da cultura, né? Não respeitar uma mulher numa posição de liderança, né? E eu vejo que com maestrinas, assim, é um desafio ainda maior, né? Porque já é um mercado pequeno, né? Já é um nicho, assim, pequeno, né? E são poucas, né? São muito poucas. Eu tento, assim, seguir e seguir o trabalho de várias maestrinas que, quando eu vejo, assim, né? Por aí. Mas eu fico feliz com iniciativas que acontecem, né? De colocar mulheres à frente, como, por exemplo, a OSESP fez durante bastante tempo. Teve uma mulher à frente, né? Tanto da orquestra quanto do coro. Então, são iniciativas assim, né? Essa coisa da referência, né? A partir do momento que tu vê lá uma maestrina, tu já consegue te identificar e, bom, eu posso chegar lá. Esse caminho está sendo aberto, esse caminho está sendo traçado para que um dia eu possa estar lá. Então, eu acho que a gente vai conseguir, assim, mudar um pouco disso, sendo desbravadora mesmo, né? Sim, Desbravando caminhos e abrindo possibilidades, né? perfeito. Juliana, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. A questão das orquestras, né? Nós estamos num estado em que as orquestras estão fechando, né? E muitas delas de universidades que a gente sempre associa a uma universidade particular com poder aquisitivo, né? E de repente a gente vê orquestras fechando e orquestras tipo a da PUC que tinha há anos, né? Já tinha toda uma tradição, concertos afro, enfim, muitos anos, né? O coral, graças a Deus, permaneceu. Mas eu te pergunto, qual o efeito disso na cultura gaúcha? O que a cultura gaúcha perde com isso? Sem falar também nos músicos dessas orquestras, né? Que alguns perderam o trabalho, né? Como é que tu vê isso? Porque é um efeito meio que dominó. A gente tem visto fechar uma após a outra, né? E de repente tem uma ali que tu tá olhando assim, não, aquela ali vai fechar, aquela ali vai fechar. É uma coisa muito estranha que está acontecendo. Né? É, é um fato muito, muito triste, né? Desde que eu comecei a trabalhar profissionalmente, eu vi várias orquestras fechando. Eu vi a orquestra do SESI Fundarte, que foi essa que eu ganhei o concurso. Eu vi a orquestra do SESC fechar, que tinha também. Eu vi a orquestra da PUC, a orquestra da Unicinos, recentemente a orquestra da UX, né? Então, só nesses 10, 11 anos que eu toco em orquestras, eu vi 5 orquestras fecharem. Então, isso é muito, muito, é um impacto muito profundo. Fora todas as outras questões que eu acompanho, assim, de perto, né? De problemas estruturais e financeiros de alguns grupos, né? Sim. E na verdade, assim, é um empobrecimento muito grande, né? Se tem muito a ideia de que trabalhar com cultura, de que investir na cultura é dinheiro gasto, mas é fato, assim, falando em termos financeiros, né? O mercado cultural, o mercado né, de entretenimento, digamos assim, né, para né, deixar maior ainda esse leque, né? Que aí a gente tem musicais, a gente tem concertos, a gente tem um monte de coisa dentro disso, gera um dinheiro absurdo no país todo. Né? O Brasil é um país que consome muita arte, consome muita cultura, e o Rio Grande do Sul também é um estado que parece que não, mas sim gera muita coisa aqui, né? Tu pode ver, assim, o Teatro São Pedro faz, né, uma penca de espetáculos e normalmente são cheios, né? Então, quando a gente pensa assim que investir na arte é dinheiro gasto, né? Se a pessoa estiver pensando só na parte do dinheiro, ela está sendo, na verdade, meio burra até, né? Porque isso gera
um mercado muito forte mesmo. Eu trabalho lá na Orquestra Sinfônica de Gramado, né? E eu nunca toquei um concerto que tivesse pouca gente. Nunca, sabe? Nunca. Tá sempre cheio lá. Tá sempre, sempre, sempre cheio. As pessoas gostam, as pessoas gostam de ouvir música, as pessoas gostam de consumir arte. Por mais que elas às vezes achem que é dinheiro jogado fora, mas quando tu vai parar para pensar e ver a conexão das coisas, tu vê que aquilo também gera mais, e na verdade aquilo é um investimento, né? Então, Sim. eu vejo, assim, esse fechamento de orquestras, principalmente das universidades privadas, né? Como um empobrecimento, né? Como, às vezes, eu honestamente acho que até um pouco de preguiça de pensar, né? Das pessoas que são as donas do dinheiro, né? Que De parece tão pensar e de fácil ver o quanto fechar isso uma gera. orquestra, né? Tu vê, por exemplo, É, uma orquestra que no ano estão fazendo um teatro para orquestra. No ano seguinte fecham a orquestra. Parece tão fácil, porque se fizeram teatro é porque se tinha intenção de levar adiante, se tinha um projeto. No ano seguinte, simplesmente fecha a orquestra. É uma coisa meio estranha, né? Para não dizer até assustadora. infelizmente, né, a gente tem aqui no Brasil, e acho que não é só no Brasil, tem vários lugares que têm essa mesma ideia de que quando tu vai cortar gastos, tem que cortar primeiro a cultura, tem que cortar primeiro Porque aquilo. cultura é entretenimento, né? Então é como se Isso. levasse no parque de diversão, né? Só que existe um abismo que separa o entretenimento, um parque de diversão, de uma orquestra, né? Mas a Exatamente. impressão que a gente tem é que coloca tudo no mesmo saco, né? E são investimentos muito pequenos, né? Lá em Novo Hamburgo, por exemplo, no lugar que eu trabalho, eu me lembro que esse ano a gente teve uma questão bem difícil lá, né? Que uma pessoa levantou coisas a respeito da orquestra, dizendo do valor que a gente ganhava para gerar, né? Aquele trabalho durante o ano. E a gente fez alguns levantamentos lá, fácil assim, tu viu, que o orçamento era minúsculo, era menos de 0,10% do orçamento todo da prefeitura. Olha Então, só. era um valor Agora tu me minúsculo, descreve o sabe? cartão de visita que uma orquestra é para uma cidade. É um Exatamente. cartão de visita. E é isso que acontece, né? É muito legal, por isso que eu digo, todo mundo gosta. Todo mundo gosta de ouvir uma música boa, todo mundo gosta de ouvir, de assistir o espetáculo, de ver uma orquestra tocando lá no aniversário da sua cidade, em várias coisas, né? Todo o poder público lembra da orquestra para inaugurar algo, para fazer alguma coisa legal, para mostrar para a cidade. Mas na hora de pensar e colocar isso a sério, né, de honrar os pagamentos, digamos assim, daquelas pessoas que são profissionais ali trabalhando, eles acham que é supérfluo. Então, infelizmente, é uma cultura muito errada, né, e ruim, assim, que existe, né, no nosso país, assim, de achar que cultura é descartável, né, de achar que cultura é algo que, tipo assim, tá, dá para, né, cortar aqui fora, sabe? Então, é um desafio, né, para nós, profissionais da arte, mostrar o quanto isso não é verdade. Por exemplo, nesse tempo agora de pandemia, né? Muitas orquestras pararam, muitos grupos pararam, né? Todo mundo teve que ficar em casa, teve que fechar ali as portas, né? Mas todo mundo estava em casa e ficou consumindo filme, leu livros, assistiu um monte Exatamente. de live, viu filmes, assistiu séries, viu um monte de coisa, e por trás disso tem toda uma cadeia cultural, né? Então, quando tu diz que arte é desnecessário, tu vai ter que imaginar tua vida sem nada disso. E ninguém vai conseguir viver sem nada disso, Com né? certeza não. Então, exatamente, sabe? Então, são coisas, infelizmente, que tem na cultura, na estrutura do pensamento das pessoas, e que a gente tem que ser aquele que vai lá, sabe, mostrar que não é isso, né? Mostrar a nossa importância, assim. É um trabalho árduo, né? Assim como eu estava falando, né, dessa coisa de referência de mulheres na música, né?
É mais um dos trabalhos que nós, como profissionais assim da arte, temos que fazer, né? Exatamente. Juliana, antes de tudo, vou dar um alô aqui para o Júlio, que acabou de entrar, o maridão aí, Aham. veio prestigiar a live. Bem-vindo, Júlio. Olha só, Juliana, agora uma pergunta bem direta. Qual é o teu grande sonho hoje na música? Meu grande sonho na música, olha, eu me considero uma pessoa muito feliz assim com o que eu faço, né? Toco numa orquestra sinfônica, toco numa orquestra de sopros. Eu acho que o meu grande sonho mesmo é ver esse mercado das orquestras fortalecido aqui no estado, é poder contribuir para que isso aconteça, né? É poder realmente cada vez mais, né, ter o meu trabalho reconhecido, assim, né, tocando numa orquestra profissional e ver mais mulheres tocando, né? Ser mais que esse ambiente assim seja, enfim, né? Eu acho que isso que eu falei assim de ver esse mercado de tanto de orquestras quanto de escolas, né? De ver isso mais fortalecido, principalmente aqui no estado, eu acho que é um dos meus maiores desejos, assim, como musicista. E claro, né? Como instrumentista de orquestra, tenho sonhos de tocar várias obras, né? Sim. Um dos meus sonhos é tocar todas as sinfonias de Mahler, eu já toquei duas, né? Eu toquei a primeira e a nona de Mahler, então meu sonho é completar as outras, que é o meu compositor favorito, né? Então, como instrumentista, esse é um dos meus sonhos, tocar todas as sinfonias. E como instrumentista, assim, e alguém que entende, né, que ser artista não é só sentar na cadeira e tocar o meu instrumento, me preocupo muito com isso mesmo, assim, e sonho muito com isso, para que um dia a gente tenha né, a cultura no nosso estado, assim, principalmente as orquestras, né, que é o meu chão, assim, mais fortalecido mesmo, mais consolidado, né, que a gente consiga mudar esse quadro de tantos grupos fechando e de tantos músicos, né, às vezes desempregados, né, então esse é um grande sonho meu, assim. Ah, legal, Ju. E uma pergunta: o que tu tem a dizer para aqueles que hoje estão estudando e sonham seguir na carreira musical? Qual é o conselho que tu dá para eles? Estudar, né? Claro, mas estudar sem, sem perder a ponto, assim, o equilíbrio da saúde mental. Isso é uma coisa muito importante mesmo. E é uma coisa que pouco se fala no meio musical, né? A gente tem um árduo trabalho, assim, né? Uma postura, às vezes, muito difícil, que é a questão da perfeição, né? A gente sabe que é impossível ser perfeito, porque nós não somos robôs, né? Mas a gente tem, sim, essa cobrança de nós mesmos, né? E também, né, é normal, né? De maestro, de espala, enfim, essa cobrança, né, de tudo sair perfeito. E muitas vezes as pessoas acabam desenvolvendo distúrbios, desenvolvendo coisas, né? Olha só. E acabam ficando doentes de verdade, sabe? Eu já vi várias pessoas frustradas, várias pessoas que foram, que enfim, viraram alcoólatras ou viraram, né, infelizmente foram viraram usuário de drogas e tal. Então, isso é uma questão que eu vejo como muito importante. Saúde mental é uma coisa muito importante para todo mundo, né? Mas como músicos, a gente tem essa questão da perfeição, da postura do palco, sabe? Tu pode estar super nervoso ali na hora do concerto, mas não interessa, tu vai ter que engolir teu nervosismo e tocar. Só que a gente vai desenvolvendo isso e muitas vezes a gente vai deixando, né, a nossa saúde mental de lado. E isso é muito importante. E quando acontecem crises, por exemplo, como essa que a gente está vivendo agora, né, de vários grupos fechados, né, de R$ 0 para a galera que trabalha com a cultura, esse cuidado com a saúde mental é muito importante para a pessoa realmente não adoecer de verdade, né? Então, um conselho que eu dou é, sim, estude, né, busque
ser um bom instrumentista, busca boas escolas, busca bons professores, né? Mas também cuida da tua saúde mental, cuida daquilo que tu vai desenvolver para não virar não baita de um instrumentista, mas alguém que infelizmente, né, é uma pessoa que está adoecendo. Então esse é um conselho que muita gente não dá, muita gente não fala sobre isso, mas eu sempre tento falar, né? Sempre converso com os meus colegas, assim, quando a gente está passando por algum perrengue, assim, na nossa profissão, eu sempre converso muito sobre isso, porque é uma coisa muito importante mesmo, né? Sabe que um tempo atrás eu entrevistei o Pablo Mantovani, que ele é um atleta campeão de jiu-jitsu, campeão nacional, internacional também. E ele estava falando de como é a rotina de preparo de treinamento, né? E depois que eu entrevistei ele, eu disse assim, isso que tu está dizendo tem tudo a ver com o preparo de um músico de alta performance, né? Isso, é bem parecido. É bem isso, né? E uma coisa que eu percebo é que é fácil a sociedade perceber esse preparo em atletas de alta performance, mas parece que isso não é tão óbvio para aqueles músicos de alta performance, né? Porque, como tu disse, até essa questão de orquestras, às vezes a falta de valorização, a questão de honrar o pagamento desses músicos também, a valorização, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, essa rotina de treinamento, né? Essa disciplina, principalmente na época de estudante, né? Que está realmente trabalhando para conseguir voar, né? Essa rotina de estudo diário, de preparação, a preparação para um concerto, por exemplo, tu tem um concerto que tu vai ser solista, tu tem que te preparar muito emocionalmente para isso, né? Cuida da alimentação, cuida do sono, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Bom, é bem intenso mesmo. São várias coisas que a gente vai. Que quando a gente faz isso, tantas vezes a gente acaba até esquecendo tudo que a gente faz, né? Mas sim, é um trabalho de alta performance, né? Eu trabalho já, né, profissionalmente desde 2007, né? Então, já são 13 anos, né, fazendo, né, esse trabalho. No meu tempo de estudante, assim, foram realmente muitas horas, muitas horas de estudo. E até, às vezes, muitas horas fazendo errado, né? Uma coisa que também se fala muito, né? Que agora tem se falado muito, mas na minha época não se falava tanto. Da qualidade do estudo, né? Não adianta Sim. nada tu ficar 5 horas tocando, 8 horas tocando, tu só vai machucar teu corpo, né? O nosso corpo não foi feito para ficar tantas horas fazendo a mesma coisa, né? Então, eu tinha muito isso, assim, eu desenvolvia alguns problemas, né, nos pulsos e aqui no cotovelo, né, algumas inflamações, assim, que vão e voltam várias vezes. Então, é um preparo que a gente tem que fazer de uma forma consciente e da maneira correta. Então, depois de alguns percalços no meio do caminho, de algumas horas de estudo errada, eu aprendi algumas coisas, né? Aprendi que sim, esse estudo diário é importante. Sempre, 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 sempre. É uma coisa que, por mais desanimado que tu esteja, por mais que sim, isso vai acontecer, o que acontece com os profissionais também, né? Desânimo e, enfim, né? Todas essas situações que a gente passa, assim, como músicos, né? Às vezes bate, às vezes tu não tem ânimo para estudar, né? Mas precisa fazer. Precisa fazer. É meio que como alguém que é maratonista. Tem que, nem que seja lá os teus, sei lá, 5 quilômetros, né? Mas tem que fazer, Com né? Então, chuva, sem chuva, tem que ir. aprendi a desenvolver algumas coisas assim, né? Mesmo quando eu não tô bem, né? E também quando tá naquela carga, assim, de várias atividades juntas, né? Teve várias épocas, assim. Eu me lembro que teve um ano, em 2014, que eu tocava em 5 lugares diferentes. Eu tava fazendo cachê direto numa orquestra, tava como músico convidado em outra, tava assim, tocando em um monte de lugar ao mesmo tempo. Então tinha dias que eu tinha ensaio de manhã, da tarde, da noite,
né? Não tem como estudar num dia que tu vai fazer ensaio de manhã, de tarde e da noite. Tu mal vai conseguir render no ensaio da noite. Sim, Então, equilibrar essas coisas é muito importante, né? Uma coisa que tu falou da alimentação, sim, o instrumentista de sopro tem que cuidar muito isso ó, antes de tocar, especialmente, né? muito mesmo, assim, é uma coisa que impacta muito, né? Então, sempre que eu tenho algum concerto, sempre que eu tenho qualquer concerto, mesmo que ele não seja importante, se eu vou ser solista ou não vou ser solista, eu sempre cuido que eu vou comer antes, porque, né, não pode ser aquela coisa que vai, não posso comer muito, eu não posso comer alguma coisa que vai me deixar estufada, porque, né, eu preciso de toda Sim. aqui a minha estrutura aqui, né, da barriga para respirar e tal. Então são vários e vários e vários cuidados assim que a gente tem, né? E essa questão às vezes até de que tu vai tomar antes, né, do concerto. Não pode tomar muita água, porque tu vai ficar lá, sei lá quantas horas lá tocando, né? Uma hora e meia normalmente. Então são vários e vários Uma série de cuidados, assim. cuidados, né? São uma série de cuidados que a gente tem, né, se preparando para uma apresentação, né? E essa rotina, assim, de estudo, né, de se preparar para um concerto, por exemplo, eu vou tocar um repertório novo lá na orquestra, né? O que eu sempre faço antes é ouvir aquelas músicas, é estudar as partes, é ler as partituras, né? Ouvindo, né? Isso ajuda muito, 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 muito mesmo, né? Chegar no ensaio, chegar no primeiro ensaio, sem ter no mínimo ter ouvido a música, é bem complicado mesmo, né? Então, são vários desses cuidados, assim, né? Que a gente vai desenvolvendo e vai cuidando, né, a cada apresentação, cada ensaio que fazem. Sim. É, vida de músico não é tão simples assim, né? Não é tão É. simples assim. Tem todo um contexto, né, para ser respeitado e para se criar também. Mas, Ju, nós estamos chegando no final da nossa live e eu quero te agradecer muito. Eu disse na live passada, eu digo hoje de novo, eu tenho aprendido muito com todos que eu tenho entrevistado, porque são experiências diferentes. Ao mesmo Sim. tempo, a gente encontra pontos de convergência em todos, né? Aham. Logicamente. E tem sido muito legal isso. Tenho aprendido muito com vocês. Eu quero agradecer muito a tua participação, desejar que tu realize o teu grande sonho, né, e que tu conquiste muitas coisas boas e maravilhosas na carreira profissional e em todas as áreas da tua vida. Muito obrigada pela tua presença mesmo, foi muito bom conversar contigo. Eu que agradeço, Ada, fico muito feliz. Fico feliz de ver uma outra clarinetista que estava indo, botou nos comentários aí, a Sabrina, que tocou lá em Novo Hamburgo comigo, né? É muito legal, assim, poder falar um pouco, né, de tudo isso, assim, né, que eu vivo, né, como instrumentista, como clarinetista. Foi uma oportunidade muito legal, né? Te agradeço pelo convite, foi muito bom estar aqui compartilhando um pouquinho disso. E é isso. Agradeço, né, quem tá assistindo, quem vai assistir depois, né? Fica salvo. Então, é isso. Quis compartilhar, assim, um pouquinho de como é essa experiência, né? Que às vezes a gente vê a pessoa sentada lá no palco, acha tão fácil, né? Acha tão simples Tem assim. nada de fácil. Mas, exatamente, não tem nada de fácil. Existe todo um trabalho por trás, existe toda uma luta, assim mesmo, né? E eu acho que se eu puder falar alguma coisa para as pessoas que estão assistindo, assim, é de realmente, assim, darem essa devida importância, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente ouve, tudo que a gente assiste, tem arte por trás, tem cultura atrás disso, tem pessoas fazendo isso, tem profissionais da arte fazendo e vivendo disso. Então, dar essa importância é algo muito, muito, muito importante, de grande relevância, né? E, Ju, quem quiser entrar em contato contigo, fazer aula contigo também, quais são as tuas redes? Meu Facebook, Juliana Correia dos Reis, meu Instagram, @Ju Correia Reis, Correia, tem o IA ali no meio. Correia. Isso, Correia. E
enfim, e-mail juclari@gmail.com. Só entrar em contato. Além de dar aulas, eu também, né, toco, faço cachê em várias orquestras, faço cachê em grupos. Também toco, né, recitais solo e tal, ou com algum colega convidado, assim. Então, enfim, estamos aí para fazer as mais diversas formas, né, de arte. Legal. Ju, muito obrigada. Agradeço também a todos que estiveram aqui na live nos assistindo. E uma boa noite para vocês. Obrigada mesmo, viu, gente? Boa noite, Abração. boa noite. Um abraço. Até mais. Abraço, Ju.